Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou gravando essa aula aqui para o pessoal do nono ano do Crescei, essa é uma aula de ensino religioso, e eu estou gravando essa aula porque, como o pessoal do nono ano sabe, eu só consegui dar a primeira parte dessa aula, então eu resolvi gravar a segunda parte também, para que vocês pudessem ter esse conteúdo completo, tá? E como eu já ia gravar a segunda parte, eu pensei de gravar as duas partes da aula, ainda que eu já tenha passado para o pessoal do nono ano a primeira parte, eh, porque assim eu posso deixar essa aula pública para caso alguém queira assistir essa aula e se achar o tema interessante e tudo mais, né? Bom, e também os alunos do nono ano do Crescei podem rever essa primeira aula. Bom, essa aula então é sobre a ressurreição histórica de Jesus, né? E a ideia que eu tenho com essa aula é defender que a ressurreição de Jesus é a hipótese, é a hipótese que melhor explica uma série de fatos, fatos esses que têm muitas comprovações e que acontecem no primeiro século, ok? Para fazer essa aula, eu utilizei principalmente o livro Em Guarda, do William Lane Craig, que é um filósofo cristão estadunidense, se eu não estou enganado, e ele, nesse livro Em Guarda, ele vai ter um capítulo que ele vai tratar sobre a ressurreição histórica de Jesus. Então, essa defesa da ressurreição, ela vai envolver dois passos principais. Só ver aqui se eu estou gravando só para ter certeza, ok? Essa defesa da ressurreição de Jesus como um fato histórico, como na verdade a melhor explicação para uma série de fatos que vão acontecer no primeiro século, ela vai envolver dois passos. O primeiro passo é mostrar e defender alguns fatos históricos do primeiro século, e o segundo passo é deduzir qual é a melhor explicação para esses fatos históricos. Eu também já aproveito para pedir desculpa se não tiver o melhor áudio, o melhor vídeo, assim, nessa gravação. Eu não tenho muito a técnica para essas coisas, enfim, né? Bom, quando a gente fala desses fatos históricos, o próprio William Lane Craig, ele resume esses fatos no livro dele, né, no capítulo sobre a ressurreição do Guarda, em três fatos principais. Primeiro, o sepulcro vazio. Segundo, as aparições de Jesus após a sua morte. E terceiro, o início da convicção dos discípulos na ressurreição de Jesus. E a ideia, desculpa, e a ideia, como eu falei para vocês, é provar que a melhor explicação para esses três fatos é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o que é também conhecida como a hipótese da ressurreição. Bom, como eu falei para vocês, existem três fatos comprovados, e aí eu vou, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou provar para vocês que eles são comprovados, né? Existem três fatos comprovados que vão acontecer no primeiro século. O primeiro dele, o sepulcro onde Jesus, o corpo de Jesus foi colocado, foi encontrado vazio. O segundo são as aparições de Jesus após a sua morte. E o terceiro é o início da convicção dos discípulos na ressurreição de Jesus. E aí o Craig vai dizer: se os três fatos mencionados anteriormente podem ser tidos como algo estabelecido, e se não há nenhuma outra explicação natural e plausível para eles,
que seja tão boa quanto a da hipótese da ressurreição, então temos motivo para deduzir que a ressurreição de Jesus é a melhor explicação para os fatos. Bom, vamos ver cada um deles separadamente agora, né? O fato do sepulcro vazio. Será que de fato o sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado foi encontrado vazio? Bom, existem 5 linhas de evidências que sustentam o fato de que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras no domingo posterior à sua crucificação. Quais são essas 5 linhas de evidência? A gente vai ver uma por uma. Primeira, a evidência do sepultamento de Jesus. Segunda, os relatos independentes do sepulcro vazio. Terceira, a simplicidade do relato de Marcos. Quarta, a descoberta do sepulcro vazio por mulheres. E quinta, a primeira reação dos judeus. Bom, a primeira aí, a evidência do sepultamento de Jesus. O Craig vai dizer: primeiro, a confiabilidade histórica do sepultamento de Jesus sustenta o fato do sepulcro vazio. Agora você pode se perguntar: como o sepultamento de Jesus prova que seu sepulcro foi encontrado vazio? E a resposta é: se a narrativa do sepultamento for basicamente precisa, então o local em que ficava o sepulcro era conhecido em Jerusalém, tanto por judeus quanto por cristãos, uma vez que os dois grupos estavam presentes quando Jesus foi sepultado. Mas nessa hipótese, o sepulcro tinha que estar vazio quando os discípulos começaram a proclamar que Jesus ressuscitara. Por quê? Primeiro, porque os discípulos não poderiam ter crido na ressurreição se o corpo de Jesus ainda estivesse no sepulcro. Então, o fato de Jesus ser sepultado dá credibilidade para o fato do sepulcro vazio, exatamente porque o lugar onde Jesus foi sepultado era um lugar público, um lugar conhecido. Na verdade, o melhor termo é conhecido. Um lugar conhecido em Jerusalém, tanto por judeus quanto por cristãos. Então, se os judeus se os cristãos eles começam a proclamar que o sepulcro estava vazio, não faz sentido pensar que o corpo de Jesus estava no sepulcro, uma vez que o lugar onde Jesus foi sepultado era um lugar conhecido pelas pessoas. O Craig vai dizer: teria sido algo totalmente contrário aos judeus, para não dizer estúpido, acreditar que um homem tivesse ressuscitado dos mortos se o seu corpo ainda estivesse no sepulcro. Então, o fato de Jesus ter sido sepultado e esse lugar ser conhecido é, comprova o fato de que o sepulcro estava vazio, exatamente porque, a partir do momento em que os discípulos começam a proclamar que o sepulcro estava vazio, se isso fosse uma mentira, era só os judeus mostrarem que o corpo de Jesus estava no sepulcro, né? Só que o ponto é que o corpo de Jesus não estava. Se os discípulos tivessem proclamado a ressurreição de Jesus e o sepulcro não estivesse vazio, dificilmente alguém acreditaria neles. E aí o Craig vai até comentar: um dos fatos mais notáveis sobre a incipiente crença dos cristãos na ressurreição de Jesus foi que ela floresceu na própria cidade em que Jesus tinha sido publicamente crucificado. Isso é muito interessante. Então, na própria cidade onde Jesus foi crucificado, onde as pessoas poderiam comprovar que ele morreu, foi a cidade onde a crença na ressurreição de Jesus começou a florescer. E começou a florescer porque o sepulcro estava vazio, ok? Se o corpo de Jesus ainda estivesse no sepulcro, bastava as autoridades judaicas mostrarem o corpo, que isso anularia toda a pregação dos discípulos de Jesus. E aí o Craig vai até comentar. E mesmo que não desse mais para reconhecer os restos mortais que estivessem no sepulcro, o ônus da prova recairia sobre quem dissesse que aqueles não eram os restos mortais de Jesus. Mas parece que nunca houve essa discussão em torno da identificação do corpo de Jesus. Assim, se a história do sepultamento de Jesus é histórica, então é uma inferência muito próxima
para o fato do sepulcro vazio. Mas será que a história do sepultamento de Jesus, ela pode ser considerada um fato histórico? Bom, eu vou apresentar duas evidências a favor do sepultamento de Jesus. A primeira dessas evidências é que o sepultamento de Jesus é relatado em fontes independentes e extremamente precoces. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito, então ele é uma fonte muito precoce. E o texto, desculpa, e o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5, que é uma desculpa, que é uma antiga tradição cristã que Paulo recebeu dos discípulos em cerca de 36 depois de Cristo, como consta em Gálatas 1:18, que é um texto que fala que Paulo ele foi para Jerusalém 3 anos depois da sua conversão. Então, é provável que ele tenha recebido essa tradição que ele cita em 1 Coríntios 15, em 36 depois de Cristo, se não antes, em Damasco. Ou seja, percebam então que são fontes extremamente precoces e próximas aos acontecimentos, né? Essa tradição que Paulo vai falar, inclusive, é uma síntese da pregação cristã primitiva, né? Que vai dizer assim: que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Uma outra coisa interessante também são que as diferenças entre o relato do sepultamento de Marcos e Mateus, Lucas e o Evangelho de João também mostram que eles tiveram outras fontes além do Evangelho de Marcos, assim como os primeiros sermões do livro de Atos. Ou seja, o Evangelho de Marcos, ele vai ser o primeiro dos evangelhos a escrever sobre o sepultamento. Ele vai ser o primeiro dos evangelhos a ser escrito, então, consequentemente, o primeiro a falar sobre o sepultamento. Mas os evangelhos de Mateus, Lucas e João vão trazer detalhes que não tem na narrativa de Marcos, o que mostram que eles tinham outras fontes, além do Evangelho de Marcos, para escrever, e além disso, o sepultamento de Jesus também é descrito nos primeiros sermões do livro de Atos. Então, Craig vai inclusive dizer sobre isso. Logo, temos a incrível quantidade de pelo menos 5 fontes independentes para o sepultamento de Jesus, algumas das quais são extraordinariamente antigas. E a segunda evidência do sepultamento é que, como a pessoa que vai sepultar Jesus, que Marcos vai falar que é José de Arimateia, como essa pessoa era membro do Sinédrio e que foi o órgão que condenou Jesus, é improvável que José de Arimateia seja uma invenção dos cristãos. Daí aqui só para contextualizar, o Sinédrio era uma espécie de tribunal judeu composto por 70 líderes do judaísmo que presidiam em Jerusalém. E o relato de Marcos vai dizer que é José de Arimateia que sepulta Jesus. E, novamente, o relato de Marcos é um dos relatos mais antigos e precoces que a gente tem do sepultamento de Jesus. Ele vai dizer que é José de Arimateia, que era um homem muito rico e que era um membro do Sinédrio. Então, um membro desse tribunal judeu composto por 70 líderes do judaísmo. Ele era um desses 70 líderes aqui. E qual que é o ponto aqui? O Craig vai comentar. Havia uma hostilidade compreensível na igreja primitiva em relação aos membros do Sinédrio. Dado seu status de membro do Sinédrio, José de Arimateia é a última pessoa que se podia esperar que cuidasse devidamente do corpo de Jesus. Assim, o sepultamento de Jesus por José de Arimateia é muito provável, uma vez que seria quase inexplicável imaginar o motivo por que os cristãos teriam inventado tal história sobre um membro do Sinédrio que fez o que era correto por Jesus. Qual que é o ponto que o Craig está trazendo aqui? Pensem que existia uma hostilidade de judeus e cristãos nessa época, porque os judeus perseguiam os cristãos, inclusive quando, por exemplo, a gente vê as pregações dos apóstolos no livro de Atos, Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, que foram os judeus que assassinaram Jesus.
Então existia essa hostilidade. Então não faz sentido, caso o evangelho de Marcos fosse uma mentira, por assim dizer, Marcos falar bem de um membro do Sinédrio, falar que um membro do Sinédrio fez algo bom para Jesus. Só que o ponto é, exatamente por narrar que um membro do Sinédrio que sepultou Jesus, e exatamente por esse contexto de hostilidade entre judeus e cristãos nessa época, isso dá confiabilidade e dá veracidade para o relato de Marcos, porque mostra que ele não está buscando inventar uma mentira, porque se fosse uma mentira, ele não ia estar falando do bem de um membro do Sinédrio. Ele provavelmente ia inventar uma outra mentira, né, e não algo dessa natureza. Então, isso traz confiabilidade para o relato do sepultamento de Jesus, como encontrado no Evangelho de Marcos, ok? Então, isso mostra a historicidade do sepultamento de Jesus, que por si é uma prova do sepulcro vazio de Jesus. A segunda linha de evidência acerca do sepulcro vazio de Jesus é a descoberta do sepulcro vazio de Jesus como um fato que é relatado de forma independente em fontes muito antigas. Como o Craig vai dizer aí, a partir do meio da citação, né? Pois as histórias do sepultamento e do sepulcro vazio são, na realidade, a mesma história, formando uma narrativa suave e contínua. Então, a gente tem é, uma série de fontes muito antigas que relatam o sepultamento e o sepulcro vazio de Jesus. A gente já viu o sepultamento, mas relatam o sepulcro vazio de Jesus de forma independente, né? Por exemplo, a própria tradição paulina que a gente viu vai falar da ideia de foi sepultado, seguida da expressão de ressuscitou, o que naturalmente pressupõe o sepulcro vazio, né? Então é uma fonte que já fala do sepulcro vazio. Além disso, a expressão utilizada aí terceiro dia, que foi o dia da descoberta das mulheres, também implica no sepulcro vazio. Olha o que o Craig vai falar sobre isso, né? Embora bastante sintetizada, uma vez que ninguém de fato viu Jesus ressuscitar dos mortos, por que os primeiros discípulos proclamavam que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia? Por que não no sétimo dia? A resposta mais provável é que foi no terceiro dia que as mulheres encontraram o sepulcro vazio, e com isso, naturalmente, a própria ressurreição veio a ser datada nesse dia, né? Então, a própria expressão terceiro dia é uma expressão que implica no sepulcro vazio. Além disso, a terceira linha de evidência é a simplicidade com que o relato do Evangelho de Marcos, que novamente é uma das fontes mais antigas sobre o sepulcro vazio, é a simplicidade com que o Evangelho de Marcos relata o sepulcro vazio. O Craig vai dizer: a terceira linha de evidência em prol do sepulcro vazio é que o relato de Marcos é simples e carece de desenvolvimentos lendários. Como o relato do sepultamento, o relato de Marcos sobre o sepulcro vazio é incrivelmente simples, despido de temas teológicos capazes de caracterizar alguma lenda que tivesse surgido posteriormente. Por exemplo, a ressurreição em si não é testemunhada nem descrita, e não há qualquer reflexão acerca do triunfo de Jesus sobre o pecado e a morte. Não há utilização de títulos divinos, nem citações de profecias cumpridas ou mesmo descrições do Senhor ressuscitado. Isso é muito diferente de uma ficção criada por cristãos. Apenas compare o modo como a ressurreição é retratada em modernas peças sobre a paixão. Então, a ideia que o Craig quer trazer aqui é que a simplicidade do relato de Marcos traz confiabilidade para o relato dele, porque Marcos ele não coloca coisas extraordinárias para tentar convencer o leitor, mas tudo acontece de uma forma muito simples nesse sentido, né? Para a gente ter um parâmetro de comparação, eu trouxe aqui, que é o exemplo que o Craig, inclusive, utiliza no livro dele, né, no Em Guarda,
o relato da ressurreição que aparece no Evangelho Apócrifo de Pedro. Só para explicar, né? O Evangelho Apócrifo de Pedro é um livro considerado apócrifo, ou seja, os cristãos não consideram ele como uma escritura sagrada, né? Ele provavelmente foi escrito aí no final do século II e início do século III, depois de Cristo. Ele não foi escrito pelo apóstolo Pedro. É que nessa época o que acontecia? As pessoas colocavam títulos de pessoas famosas assim, para que os seus livros eles fossem mais divulgadas, por assim dizer, né? Mas naturalmente, se o livro foi escrito, se esse Evangelho Apócrifo foi escrito no final do século II e início do século III depois de Cristo, naturalmente que ele não foi escrito pelo apóstolo Pedro, né? Só que esse livro apócrifo, ele vai trazer um relato da ressurreição de Jesus e que vocês vão ver que é um relato extraordinário, assim, o relato da ressurreição e do sepulcro vazio, tá? Que o ponto aqui é o sepulcro vazio. Mas vocês vão ver que é um relato extraordinário, como a gente vai ler. É um relato com um monte de coisa que acontece assim, mitológica e tudo mais, ó. Bem cedo, ao amanhar do sábado, uma grande multidão veio de Jerusalém e das redondezas para ver o sepulcro selado. Mas durante a noite que precediu o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu. Viram os céus abertos e 2 homens que desciam, tendo à sua volta um grande resplendor, e aproximaram-se do sepulcro. Aquela pedra que haviam colocado sobre a porta rolou com seu próprio impulso e pôs-se de lado, com o que o sepulcro ficou aberto e ambos os jovens entraram. Ao verem isto, aqueles soldados despertaram o centurião e os anciãos, já que também estes encontravam-se ali fazendo guarda. Estando eles explicando o que acabara de acontecer, viram 3 homens que saíam do sepulcro, 2 dos quais servindo de apoio a um terceiro, e uma cruz que ia atrás deles. Então percebam como é um relato que tem, por exemplo, uma multidão, uma grande multidão que vinha de Jerusalém, guarda, centurião, anciãos, e aí desce 2 homens do céu, e o relato fica ainda mais extraordinário nesses termos, ó. A cabeça dos 2 primeiros chegava até o céu, enquanto que a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. Ou seja, esses 2 homens que vêm do céu e entram no sepulcro e saem com esse terceiro homem, que no relato seria Jesus, né? Eles ficam gigantes. E o relato continua. Ouviram uma voz vinda dos céus que dizia: Pregaste para os que dormem? E da cruz fez-se ouvir uma resposta: sim. Ou seja, esses 3 homens eles se tornam gigantes, uma voz vem do céu e a cruz responde. Então, a gente tem aqui um relato cheio de aspectos mitológicos é, e de coisas extraordinárias, né? Porque esse relato ele está tentando convencer o leitor pelo deslumbramento, pelo extraordinário, e não pela verdade. Só que diferente desse tipo de relato, o relato do sepulcro vazio do Evangelho de Marcos é um relato que não quer convencer as pessoas com algo maravilhoso ou algo assim maravilhoso no sentido de extraordinário, de mitológico. É um relato simples e a simplicidade dele é um ponto positivo para o relato porque mostra que Marcos quer descrever as coisas como elas de fato aconteceram. Então, olha o relato de Marcos sobre o sepulcro vazio. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram.
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Ou seja, um relato simples, um relato sem coisas grandiosas demais, extraordinárias demais, grandiosas no sentido de coisas extraordinárias, impossíveis, mitológicas, como a gente viu no relato do livro apócrifo de Pedro, né? Uma cruz falando, pessoas gigantes e tudo mais, né? Não tem isso aqui, é um relato simples. O Craig vai comentar, né? Já o relato de Marcos, por contraste, é inflexível em sua simplicidade. A quarta linha de evidência que o sepulcro de fato estava vazio é que o sepulcro provavelmente foi encontrado vazio por mulheres. E por que que esse ponto é importante? É isso que o Evangelho de Marcos nos relata, né? Por que que esse ponto é importante? Por dois pontos principais. O primeiro deles é que as mulheres, elas não eram consideradas testemunhas dignas de crédito nessa sociedade antiga e judaica. É, para vocês terem prova, aqui uma citação que o Craig vai trazer do Flávio Joséfo, que é um historiador judeu e que trabalhou para os romanos também, e que ele vai dizer sobre testemunhos confiáveis e tudo mais. Sobre o testemunho das mulheres, ele vai dizer assim: que o testemunho de mulheres não seja admitido em função da leviandade e atrevimento desse sexo. Ou seja, o testemunho de mulheres não era um testemunho válido nessa época. Inclusive, não era um testemunho válido até mesmo em tribunais dessa época. Ok? E o segundo ponto é que as mulheres nessa sociedade judaica antiga, elas ocupavam um baixo nível na hierarquia social dessa sociedade. Na época, inclusive, é como se elas fossem cidadãos de segunda classe. O Craig, inclusive, ele vai trazer alguns textos rabínicos desse período que eu coloquei aí, para vocês verem isso, né? Então, olha isso. Olha o que esses textos dizem, né? Que as palavras da lei sejam antes queimadas do que entregues às mulheres. E outro texto, feliz aqueles cujos filhos são homens, mas infeliz aqueles cujos filhos são mulheres. E aí, existia na época uma oração que o judeu normalmente fazia, que era a seguinte oração: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, soberano do universo, que não me criaste gentil, né? Todo aquele que não é judeu é gentil, que não me criaste gentil, escravo ou mulher. Então, as mulheres, elas, além de serem consideradas, por assim dizer, cidadãos de segunda classe, serem inferiorizadas, o testemunho delas não era digno de confiança. E por que que isso reforça o relato do sepulcro vazio, como, por exemplo, apresentado em Marcos? Porque se Marcos quisesse inventar uma mentira, ele não ia usar mulheres como as primeiras a encontrarem o sepulcro vazio. Porque, novamente, o testemunho das mulheres nessa época não era digno de crédito. Mas exatamente pelo fato de Marcos utilizar o testemunho de mulheres, isso torna o relato dele sobre o sepulcro vazio confiável, exatamente porque o testemunho das mulheres na época não é confiável. Então Marcos não está querendo contar uma mentira, mas ele parece estar nada mais, nada menos citando o que realmente aconteceu, relatando o que realmente aconteceu, nesses termos, né? O Craig vai dizer: assim, considerando seu baixo status social e a incapacidade de servir como testemunhas legalmente reconhecidas, é um tanto surpreendente que tenham sido mulheres que encontraram como principais testemunhas o sepulcro vazio. E novamente isso comprova o relato de Marcos, porque se Marcos quisesse escrever uma mentira, ele não utilizaria mulheres como as primeiras testemunhas desse sepulcro vazio. Mas o fato dele falar que mulheres foram as primeiras testemunhas reforça a veracidade desse relato, porque mostra que ele quer contar as coisas como elas de fato aconteceram. E por fim,
a primeira reação dos judeus à proclamação da ressurreição de Jesus, ela vai pressupor o sepulcro vazio, né? Que é a última linha de evidência aqui. Olhem que interessante esse texto de Mateus 28, os versículos 11 a 15, o que que ele vai dizer sobre isso daqui, ó? Sobre isso que a gente está falando, né? Sobre esses temas aqui. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Olha que o Craig vai comentar sobre essa citação. Ora, o que os judeus incrédulos estavam dizendo em resposta à proclamação dos discípulos de que Jesus havia ressuscitado? Que eles estavam embriagados com vinho? Que o corpo de Jesus ainda estava no sepulcro? Não. Eles estavam dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo. Pense um pouco nisso. Os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. As autoridades judaicas não negaram que o sepulcro estava vazio, mas antes meteram os pés pelas mãos, envolvendo-se em uma série de absurdos para tentar explicar o fato de forma a desmerecê-lo. Em outras palavras, a alegação dos judeus de que os discípulos haviam levado o corpo pressupõe que havia um corpo faltando. Ou seja, a tentativa dos judeus de lidarem com a situação, de subornar os soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, pressupõe que não havia um corpo no sepulcro de Jesus. E por isso eles reagem dessa forma. Então, a própria reação dos judeus pressupõe que havia, como o Craig fala aí no final da citação, que havia um corpo faltando. Ou seja, que o sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado estava vazio. E aí o Craig vai concluir: se tomadas em conjunto, essas 5 linhas de evidências constituem uma poderosa defesa de que o sepulcro de Jesus foi de fato encontrado vazio naquele primeiro dia da semana, por um grupo de seguidoras dele. Como fato histórico, isso parece estar bem consolidado. O segundo fato que eu vou buscar comprovar para vocês aqui é o fato das aparições de Jesus depois da sua morte. Aqui é interessante a gente começar lendo esse texto de 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8 aqui, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui é aquela tradição que Paulo recebeu em 36 depois de Cristo, até mesmo antes desse período, né? E aí continua. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Cefas aqui é Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, versículos 3 a 8, né? Aqui, só para explicar, Cefas, se eu não estou enganado, é um nome aramaico de Pedro, ok? Então, por isso que aqui aparece Cefas. Se eu não estou enganado, é o nome de Pedro, mas em outra língua, ok? Olha o que o Craig vai dizer sobre essa passagem. Essa é uma afirmação realmente notável. Temos aqui uma carta indiscutivelmente autêntica de um homem pessoalmente conhecido pelos discípulos, que relata que eles de fato viram Jesus vivo após sua morte. Mais do que isso, ele afirma que ele mesmo também testemunhou uma aparição de Jesus. O que devemos fazer diante dessas afirmações?
Jesus realmente apareceu vivo para algumas pessoas após a sua morte, né? Jesus realmente apareceu vivo para algumas pessoas após a sua morte? É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui, ok? É, e para trabalhar esse ponto, existem três principais linhas de evidência para esse fato, que o Craig vai trazer no livro dele. A primeira é a lista de testemunhas oculares de Paulo, desse texto de 1 Coríntios que a gente acabou de ler. A segunda são os relatos independentes dos evangelhos sobre as aparições de Jesus. E a terceira é a natureza física das aparições. Então vamos começar vendo essas linhas de evidência. E a primeira aí, a lista de testemunhas oculares de Paulo. Aí o que o Craig vai dizer? Em primeiro lugar, a lista fornecida por Paulo das pessoas que testemunharam as aparições de Jesus após a ressurreição garante que tais aparições ocorreram. Em 1 Coríntios 15, Paulo fornece essa lista de testemunhas oculares. Qual é essa lista de testemunhas oculares? A gente acabou de ler, mas vamos listar elas aí, né? A aparição a Pedro, a aparição aos 12, aos discípulos mais próximos de Jesus, né? A aparição a mais de 500 irmãos, a aparição a Tiago, irmão de Jesus, a aparição a todos os apóstolos e a aparição ao próprio Saulo de Tarso, né? O próprio apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo de Tarso, que é também o nome dele, só que em outra língua, ok? Então vamos ver uma por uma dessas aparições. A aparição a Pedro. Olha o que o Craig vai dizer. Como sabemos a partir de Gálatas 1,18, esse texto de Gálatas 1,18 vai dizer que o apóstolo Paulo dizendo que ele foi para Jerusalém, se eu não estou enganado, 3 anos depois da sua conversão, né? Então, ó, como sabemos a partir de Gálatas 1,18, Paulo passou cerca de 2 semanas com Pedro em Jerusalém, 3 anos após sua conversão na estrada para Damasco. É isso mesmo. Assim, então eu estava certo, né, quando eu falei. Assim, Paulo sabia pessoalmente se Pedro dizia ou não ter tido essa experiência. Além disso, a aparição a Pedro é mencionada em outra tradição antiga que se encontra em Lucas 24:34. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, a gente pode confiar no relato da aparição a Pedro, porque Paulo ele teve contato com o apóstolo Pedro. Então Paulo sabia pessoalmente se Pedro dizia ou não ter tido essa experiência. E além do relato de Paulo em 1 Coríntios, a aparição de Jesus a Pedro também é relatada em outra tradição antiga que se encontra em Lucas 24:34 aí, né? É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então nós temos bons motivos para acreditar que Jesus apareceu a Pedro, né, a Simão Pedro aqui. A segunda aí é a aparição aos 12 discípulos, né? E aí, ó, dentre as aparições de Jesus, essa aparição aos 12 é a mais bem comprovada. Ela está na fórmula tradicional, bastante antiga que Paulo cita, e também ela está presente em relatos independentes em Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 42, e João, capítulo 20, versículos 19 a 20, né? Olha que interessante o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 42. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Né? É interessante como esse texto mostra que Jesus ele aparece para os discípulos fisicamente, de forma corpórea, e isso vai ser muito importante também. É, versículo 40, se eu não me engano, eu parei aqui. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel.
Ou seja, Jesus come aqui também, o que mostra novamente que essa aparição é física, uma aparição corpórea de Jesus. E aí o Craig vai comentar. Inquestionavelmente, a característica mais notável desses relatos das aparições de Jesus são as demonstrações físicas de Jesus, mostrando suas feridas e comendo diante dos discípulos. O propósito de demonstrações físicas é mostrar duas coisas. Primeiro, que Jesus ressuscitou fisicamente. Segundo, que ele era o mesmo Jesus que foi crucificado. É. A terceira aparição aqui é a aparição a mais de 500 irmãos. E o Craig vai comentar. Isso é surpreendente, pois não temos nenhuma menção a essa aparição em outro lugar do Novo Testamento. Isso pode nos tornar um tanto céticos acerca dessa aparição, mas o próprio Paulo aparentemente teve contato pessoal com esses irmãos, uma vez que sabia que alguns deles haviam morrido. Nota-se isso pelo comentário intercalado por Paulo, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Então, essa aparição, por mais que ela seja citada apenas pelo apóstolo Paulo, ela é uma aparição que nós podemos considerar confiável de um ponto de vista histórico, porque parece que Paulo teve contato pessoal com esses irmãos, a ponto de falar que a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Tanto que o C.H. Dodd, né, que é um estudioso do Novo Testamento, ele vai dizer: dificilmente pode haver algum propósito em mencionar o fato de que a maior parte dos 500 ainda estava viva, a não ser o de que Paulo estava, na verdade, dizendo: as testemunhas estão aqui para serem questionadas, tá? Então, essas testemunhas, como Paulo coloca, elas estavam vivas na época deles, elas podiam ser consultadas nesse sentido também, o que torna essa aparição igualmente confiável, tá? Esse C.H. Dodd, se eu não me engano, ele é um estudioso do Novo Testamento, certo? Eu não tenho certeza sobre isso, mas acredito que seja. E é um autor que o William Lane Craig cita no livro dele, né? Essa citação aí. A próxima aparição é a aparição a Tiago, que é o irmão de Jesus. E o Craig vai falar sobre essa aparição. O que torna esse fato mais incrível é que, aparentemente, nem Tiago ou nenhum dos irmãos mais novos de Jesus acreditavam em Jesus durante o tempo de seu ministério, né? Então, essa aparição é extraordinária porque, aparentemente, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus durante o tempo de seu ministério mesmo, né? Eu trouxe dois textos aí que comprovam um pouco disso, né? Marcos, aí, capítulo 3, versículos 20 a 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então, o que que acontece? Jesus vai para uma casa e essa casa enche de gente, né? E aí o que que acontece? No versículo 21. E quando os seus ouviram isto, e aqui os seus é a família de Jesus mesmo. Se você continua a leitura de Marcos 3, você vai ver que quem chega procurando por Jesus aqui depois é a mãe e os irmãos de Jesus, né? Então aqui é a família de Jesus. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Né? Então a família de Jesus falando isso de Jesus, né? Os irmãos de Jesus. Só que o texto de João, eu acho que ele é ainda mais claro sobre esse ponto da incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Então, o texto de João 7 aí. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí o versículo 5, né, que deixa isso bem claro, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Só que o ponto é que
Depois de a gente ver esses relatos da incredulidade dos irmãos de Jesus nos evangelhos, em Atos, e em outras passagens do Novo Testamento, a gente aparentemente vê uma mudança nisso. E a gente vê os irmãos de Jesus trabalhando na obra do crescimento do evangelho, dessa proclamação que os apóstolos começam a fazer e tudo mais. E os irmãos de Jesus estão presentes nesses lugares. Olha que interessante, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, esses mesmos irmãos que não acreditavam através dos relatos dos evangelhos que a gente leu agora, né, de Marcos e João, eles agora estão o quê? Perseverando unanimemente em orações, em oração e súplicas, né? É não só isso, olha esse texto de Atos 12:17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então aqui é Tiago, irmão de Jesus, e os outros irmãos de Jesus também. E saindo, partiu para outro lugar. Gálatas 1:18 e 19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, aqui, Tiago, ele já tinha um papel, inclusive, de um apóstolo, ele já era considerado um apóstolo aqui, né? E Gálatas 2, versículo 9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, então Tiago aqui irmão de Jesus, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, esse Tiago, que era alguém que não acreditava no sermão, como a gente leu no relato de Marcos e no relato de João, aqui nos relatos de Atos e dos outros livros do Novo Testamento, é alguém que não só acredita em Jesus, como se torna uma das principais figuras aqui da igreja, né? Atos 21:18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Ele se torna, eu acho que eu falei uma das principais pessoas aqui da igreja, não necessariamente uma das principais, mas uma pessoa importante na história do cristianismo aqui, né? E aí, ó, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, novamente, os irmãos do Senhor e Tiago, eles parecem aqui que eles passaram por um momento de incredulidade para um momento de fé. O que que torna isso possível? O que que fez isso acontecer, né? O Craig vai comentar. Ora, como isso pode ser explicado? Por um lado, parece ser certo que os irmãos de Jesus não criam nele durante seu ministério. A crucificação de Jesus apenas confirmaria na mente de Tiago o fato de que as pretensões messiânicas de seu irmão mais velho eram ilusórias, justamente como ele havia pensado. Por outro lado, é igualmente certo que os irmãos de Jesus se tornaram cristãos ardorosos, atuantes no ministério. Muitos de nós têm irmãos. O que seria necessário para que acreditássemos que nosso irmão é o Senhor, a ponto de morrermos por crer nisso, como fez Tiago? Até mesmo Hans Grass, um cético crítico do Novo Testamento, admite que essa conversão de Tiago é uma das provas mais irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Ou seja, o fato de Tiago ter se convertido prova que o relato da aparição de Jesus a Tiago, que Paulo cita aqui, é verdadeira, nesses termos, né? E isso, inclusive, faz com que Tiago e os outros irmãos de Jesus se convertam. E não, por último não. A quinta aparição é a aparição a todos os apóstolos, né? E aqui é provavelmente uma aparição a um círculo limitado de missionários cristãos, mas que era um pouco mais amplo do que apenas os 12 apóstolos mesmo, né? Tanto que Atos capítulo 1, versículos 21 a 23, provavelmente está falando desse círculo, né? Ó, necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós,
começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, né? Então aqui provavelmente é esse grupo dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, né? É esse grupo maior aqui. E por último, a aparição ao próprio Saulo de Tarso, né, ao próprio apóstolo Paulo. E o William Lane Craig vai dizer: esse acontecimento mudou toda a vida de Paulo. Ele era um rabino fariseu, um respeitado líder judeu. Odiava a heresia cristã com todas as suas forças e fazia tudo o que estivesse ao seu alcance para acabar com ela. Ele mesmo conta que foi responsável pela execução de cristãos. Então, de repente, ele abre mão de tudo isso, deixa sua posição de respeitado líder judeu e se torna um missionário cristão. Abraça uma vida de pobreza, labuta e sofrimento. Foi açoitado, espancado, apedrejado, deixado para morrer. Passou por 3 naufrágios e viveu em constante perigo, privações e ansiedade. Por fim, fez o sacrifício supremo e foi martirizado por sua fé em Roma. E tudo isso porque naquele dia, na entrada para Damasco, ele vira Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 9:1. Parem para pensar que não faz sentido Paulo ter se convertido ao cristianismo, a não ser que a aparição que Jesus, a aparição de Jesus a Paulo seja realmente verdadeira para o apóstolo Paulo. Porque Paulo era um homem de respeito, era um homem que tinha uma posição, era um homem que tinha cidadania romana, que era um judeu respeitado e que perde tudo isso ao se tornar cristão. Era um homem que odiava os cristãos, que odiava o cristianismo, mas de uma hora para outra ele se torna cristão e ele está disposto a perder tudo isso que ele tinha, né? Como que se explica essa conversão? Essa conversão ela só é explicada se de fato Jesus apareceu para Paulo durante aí a estrada para Damasco, certo? Além desses relatos de aparições de Jesus que Paulo cita, né, após a morte de Jesus, a gente também tem relatos independentes dos evangelhos, né? Então, ó, além disso, há relatos dos evangelhos que fornecem registros múltiplos e independentes das aparições de Jesus após a morte, até mesmo das mesmas aparições mencionadas na lista de Paulo, né? Então, a aparição a Pedro é mencionada de forma independente por Paulo e Lucas, né? 1 Coríntios 15:5 e Lucas 24:34. A aparição aos 12 é relatada de modo independente por Paulo, Lucas e João. Então, 1 Coríntios 15:5, Lucas 24, do 36 ao 53 e João 20, do 19 a 31. A aparição para as seguidoras de Jesus é relatada de forma independente por Mateus e João, né? Então, Mateus 28, versículos 9 a 10 e João 20, do 11 a 17. E a aparição de Jesus aos discípulos na Galileia é objeto de relatos independentes por Marcos, Mateus e João. Marcos 16, Mateus 28, versículos 16 a 20 e João 21, né? O Craig vai dizer: o que devemos concluir a partir dessas evidências? Podemos até chamar essas aparições de alucinação, se quisermos, mas não podemos negar sua ocorrência. Até mesmo o cético crítico Gerd Ludemann é enfático em dizer: pode ser considerado historicamente certo que Pedro e os discípulos passaram por experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu a eles como o Cristo ressurreto. As evidências tornam certo que, em ocasiões separadas, diferentes indivíduos e grupos passaram pela experiência de ter visto Jesus ressuscitado dos mortos. Essa conclusão é virtualmente incontestável, ok? Só que um outro ponto interessante é que esses relatos, eles parecem fazer questão de mostrar que essas aparições de Jesus eram aparições físicas, ok? E esse é o terceiro ponto aqui, a natureza física das aparições. O Craig vai dizer: em terceiro lugar, as aparições de Jesus foram físicas, corpóreas.
Até aqui, as evidências que apresentei não dependem da natureza das aparições de Jesus. Deixei em aberto a questão de elas serem de natureza física ou meras visões. Resta ser visto se mesmo as experiências visionárias do Cristo ressurreto podem ser plausivelmente explicadas em bases exclusivamente psicológicas. Porém, se as aparições foram de natureza físico-corpórea, então uma explicação exclusivamente psicológica se torna algo próximo do impossível. O que o Craig está falando aqui? Ele está falando assim: se todas as aparições de Jesus fossem aparições apenas no formato de visões, né, de uma visão que a pessoa tem, isso até poderia ser explicado de uma perspectiva psicológica. Mas uma vez que essas aparições foram aparições físicas, nenhuma pessoa, por assim dizer, vai delirar em um delírio e tudo mais, e vai ver fisicamente, tocar no seu delírio, né? Nesses termos. Porque Jesus ele aparece fisicamente para as pessoas com um corpo, né? Jesus come, como a gente viu no relato de Lucas, e coisas nesse sentido, né? Então, aqui, alguns pontos que vai mostrar a natureza física aí das aparições, né? Ponto aí, dois pontos aí, né? Primeiro, Paulo deixa implícito que as aparições foram físicas, e o segundo ponto, né, é que os relatos dos evangelhos mostram que as aparições foram físicas e corpóreas, ok? Então, primeiro, Paulo deixa implícito que as aparições foram físicas, né? Paulo ele concebe o corpo ressurreto como um corpo físico, né? Olha esse texto de 1 Coríntios 15, 42 a 44. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Todos esses pontos aqui, eles naturalmente pressupõem um corpo físico. Talvez, o único que talvez dê uma margem de não ser tão claro quanto a isso é esse último, né? Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Mas o que que Paulo quer dizer com corpo natural ou corpo espiritual, né? Corpo natural é um termo aí que é o psíquicos, que é algo que seria próprio da alma, ou algo que é governado ou pertencente à alma. Nesse sentido, é o corpo que é governado ou pertencente à natureza humana. Enquanto que o corpo espiritual, que é o termo aí pneumáticos, né, no grego, é um corpo governado ou voltado para o espírito. É a mesma ideia de quando falamos que uma pessoa é espiritual nesse sentido. Então não é que um corpo é físico e o outro corpo é espiritual, no sentido de ser imaterial. A ideia é que um corpo é governado pela natureza humana e o outro corpo é governado ou voltado para o espírito, né? Esse sentido é o mesmo sentido que aparece em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15, ó. Ora, o homem natural, quem que é o homem natural? É um homem guiado pela natureza humana. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui, mas o que é espiritual não está falando de um corpo que não é físico. Está falando de alguém que é guiado ou que é governado pelo Espírito. E esse discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o segundo ponto, né? Paulo e todo o Novo Testamento, eles também vão fazer uma distinção entre uma aparição e uma visão de Jesus. O Craig vai dizer: qual a diferença entre uma aparição e uma visão? A resposta do Novo Testamento parece ser clara. Uma visão, embora fosse causada por Deus, acontecia exclusivamente na mente da pessoa, enquanto uma aparição acontecia no mundo exterior real. E é, Paulo e todo o Novo Testamento vão fazer uma distinção entre essas duas coisas, o que mostra que, quando eles falam aparição, é que de fato aconteceu uma aparição física de Jesus, né? Compare a visão que Estevão teve de Jesus em Atos 7 com as aparições do Cristo ressurreto. Embora Estevão tenha visto uma imagem identificável de um corpo, o que seus olhos viram foi a visão de um homem, e não um homem que estava fisicamente lá, pois nenhum dos demais presentes viu absolutamente nada. Por contraste, as aparições da ressurreição aconteceram no mundo real e puderam ser testemunhadas por todos os presentes.
Paulo podia, com razão, considerar sua experiência na estrada para Damasco como uma aparição, mesmo tendo ela acontecido após a ascensão de Jesus, uma vez que ela envolveu certas manifestações no mundo exterior, como uma luz e uma voz, algo que também foi testemunhado pelos que acompanhavam Paulo, ainda que em graus variados. Portanto, essa distinção entre uma visão e uma aparição de Jesus também implica que as aparições foram físicas, ok? E aí o segundo ponto, né, é os relatos dos evangelhos mostram que as aparições foram físicas e corpóreas. E aí a gente tem alguns pontos dentro desses, né? O primeiro, toda aparição do Cristo ressurreto relatado nos evangelhos é uma aparição física corpórea. Como a gente viu no relato de Lucas já, né? O testemunho unânime dos evangelhos a esse respeito é bastante impressionante. Se nenhuma das aparições tivesse sido de natureza física, corpórea em sua origem, então seria muito estranho o fato de termos um testemunho inteiramente unânime dos evangelhos de que todas as aparições foram físicas, sem a presença do menor traço de supostas aparições originais que não fossem físicas. Então, os evangelhos, eles são claros em mostrar que as aparições de Jesus eram físicas, eram corpóreas nesse sentido, né? E o segundo subponto aqui é, se todas as aparições fossem apenas visões, então estaríamos completamente perdidos no que diz respeito a explicar o surgimento dos relatos dos evangelhos, né? Porque os relatos, eles são claros em falar que eram aparições. Então não dá para a gente pensar que, foi apenas uma visão, porque isso não explicaria como que esses relatos surgiram nos evangelhos. Até porque tanto judeus quanto gentios não acreditavam na ressurreição do corpo, né? Então, ó, a mentalidade helênica, né? Então a mentalidade dos gregos, Helena, na verdade, é da cultura grega, envolvia romanos e tudo mais. A mentalidade helênica considerava a morte do corpo físico como uma libertação, uma vez que esse corpo era um empecilho para a alma. A mentalidade judaica excluía a possibilidade de qualquer ressurreição física para a glória e imortalidade que fosse anterior à ressurreição geral que aconteceria no fim do mundo. Portanto, os dois grupos teriam sido bastante cínicos em relação a relatos sobre aparições reais, corpóreas de alguém que tivesse ressuscitado dos mortos. Porém, ambos teriam aceitado de bom grado histórias sobre visões de pessoas mortas. Logo, se as aparições tivessem sido meras visões, então seria inexplicável o motivo de ter surgido uma tradição unânime sobre aparições físicas. Ou seja, o que o Craig está falando é uma vez que eh, todas as pessoas da época não acreditavam na ressurreição do corpo, é, é muito difícil pensar que foram apenas visões que os discípulos tiveram, porque os evangelhos são claros em falar que eram aparições, ainda que ninguém na época acreditasse que isso fosse possível. Então, isso mostra que eram de fato aparições físicas. Eram de fato aparições físicas. E aí o Craig vai dizer, francamente falando, o único motivo para negar que a natureza das aparições após a ressurreição tenha sido física, corpórea, é um motivo de caráter filosófico e não histórico. Tais aparições seriam milagres de proporções fabulosas, algo que muitos críticos não conseguem engolir. Porém, nesse caso, precisamos traçar de novo nossos passos para pensar na evidência da existência de Deus. Se Deus existe, não há uma boa razão para sermos céticos em relação a milagres. Ou seja, o que o Craig está argumentando aqui é o seguinte: o único ponto que pode levar alguém a pensar que essas aparições de Jesus não foram aparições físicas é o fato dessa pessoa não acreditar em milagres. Porque, de fato, se essas aparições foram aparições físicas, como os evangelhos e as fontes que a gente tem, né, 1 Coríntios e tudo mais, relatam, né? Isso de fato é algo miraculoso, algo milagroso. Mas o ponto é que se Deus existe, isso pode ter acontecido, né? Ainda que seja algo extraordinário. E o último fato aqui, de forma mais resumida,
vou tentar fazer de forma mais resumida, né? É o fato das origens da fé cristã. Né? O terceiro fato a ser explicado é a própria origem da fé cristã. Todos sabem que o cristianismo passou a existir em algum momento da metade do primeiro século depois de Cristo. Por que veio a existir? O que fez esse movimento começar? Mesmo estudiosos mais céticos do Novo Testamento reconhecem que a fé cristã deve suas origens à crença dos primeiros discípulos no fato de que Deus havia ressuscitado Jesus de Nazaré dos mortos. De fato, eles amarraram praticamente tudo essa crença, né? O judeu, ele de fato esperava o Messias, a gente sabe disso. Mas o Messias que o judeu esperava era um Messias político, era alguém que ia governar, era alguém que ia reinar e era alguém que não iria morrer para os seus inimigos. Então, a morte de Jesus, naquele momento, inicialmente falando, ela parece sugerir que Jesus não é esse Messias prometido. Só que a ressurreição de Jesus ou a crença na ressurreição que os discípulos começam a nutrir, ela muda completamente esse jogo. Porque o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, na verdade, prova que sim, ele é esse Messias esperado. Então, a ressurreição ela reverte essa crença que talvez a morte de Jesus tenha levado os discípulos a pensar que Jesus não era o Messias, e na verdade comprova, não. O fato de Deus ter ressuscitado Jesus dos mortos mostra que ele é o Messias prometido. E essa, na verdade, é a base dessa nova religião que está surgindo aqui, do cristianismo. O fato de que o fato de que Deus ressuscitou Jesus de Nazaré dos mortos, né? Então, ó, foi com base na crença em sua ressurreição que os discípulos puderam acreditar que Jesus era o Messias. Portanto, não é surpresa o fato de a crença na ressurreição de Jesus ser algo universal na igreja primitiva. A fórmula tradicional citada em 1 Coríntios 5, versículos 3 a 7, na qual o evangelho é definido como a morte, o sepultamento, a ressurreição e as aparições de Jesus, mostra que essa compreensão do evangelho remonta diretamente do próprio começo da igreja em Jerusalém. É. Então, um resumo dos três fatos que a gente viu aqui. Primeiro, nós vimos que numerosas linhas de evidência provam que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras. Segundo fato aqui, nós vimos que várias linhas de evidência estabelecem que vários indivíduos e grupos de pessoas, em diversas ocasiões e em diferentes locais, viram Jesus aparecer vivo dos mortos. E terceiro, nós vimos que as próprias origens da fé cristã dependem da crença dos primeiros discípulos de que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. Nessa primeira aula, eu tentei provar que esses três fatos são fatos consolidados que aconteceram no primeiro século. E o ponto é: como explicar esses três fatos estabelecidos? Qual que é a melhor hipótese que explica esses três fatos, né? E isso vai ficar para a segunda parte dessa aula, ok? Onde a gente vai ver algumas hipóteses que tentam explicar esses três fatos que, como eu tentei mostrar para vocês, são muito bem estabelecidos que aconteceram no primeiro século. Bom, que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, em algum nível, a conhecer um pouco mais, sobre essa questão da ressurreição histórica de Jesus. Acompanhem também a segunda parte dessa aula, ela é muito importante porque ela vai estabelecer as hipóteses e vai ver quais hipóteses são, qual que é a melhor hipótese de todas, né? Que eu vou defender que é a hipótese da ressurreição. E eu acredito que seja isso. Deus abençoe e até a segunda parte da aula aí.